Olá, boa noite. Ônibus são depredados em Vila Velha. Isso aconteceu após a morte de um homem durante uma ação da Polícia Militar. Aulas foram suspensas e 7 linhas de ônibus deixaram de circular na região devido à insegurança. Vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo agora com o repórter Matheus Souza, que conversou agora há pouco com o comandante-geral da Polícia Militar e traz todos os detalhes ao vivo. Matheus já está aqui. Matheus, fala pra gente, o que a polícia disse a respeito da morte desse homem? Boa noite. Boa noite, Luciano, e a todos que estão acompanhando o Tribuna Notícias. Como você falou, ocorreu uma situação muito tensa hoje pela manhã na região conhecida como Ilha da Conceição, que faz divisa com Vila Batista. Os policiais militares da Força Tática foram até o local averiguar uma informação de que houve disparos de arma de fogo em uma rua com intenso tráfico de drogas. Só que chegando lá, eles deram de cara com um grupo de traficantes armados. Houve um confronto, uma troca de tiros e uma das lideranças acabou sendo baleada. Kaique Ariel da Silva, de 21 anos, que tinha passagem por roubo, tráfico de drogas, que porte legal de arma, que já havia sofrido uma tentativa de homicídio, ele acabou sendo baleado. Ele chegou a ser socorrido ao hospital evangélico, mas acabou morrendo. Houve uma confusão logo depois disso tudo, um protesto, ônibus chegaram a ser depredados, um deles quase foi incendiado. A situação está bastante tensa no local. A repórter Júlia Cássia foi até lá e junto com Cristiano Mauro. Vamos conferir a reportagem que os dois prepararam. Durante a tarde, equipes fixas da Polícia Militar foram mantidas no trevo de Capuaba. A ação foi necessária para conter o clima de tensão que se instalou na manhã desta segunda-feira. Um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, acabou na morte de Kaique Ariel da Silva, de 21 anos. Um ônibus do Transcol foi depredado e houve tentativa de incêndio. 2 pessoas foram presas. Por orientação da Segurança Pública, a Ceturb informou que 7 linhas não estão entrando nos bairros Santa Rita, Paú, Vila Garrido e Aribiri. A previsão é que os ônibus voltem a circular assim que a situação na região for normalizada. 2 escolas públicas liberaram os alunos pela manhã e tiveram as aulas suspensas à tarde. Alguns comércios também estavam de portas fechadas. Segundo a polícia, 4 homens atiraram contra os militares e correram em direção a um valão. Um deles seria Kaique, que foi baleado, segundo a família, com 2 tiros na cabeça. Parentes questionam a ação da PM. Estava de moto, deixou a moto parada. E quando foi, eles deram 2 tiros na cabeça dele. Chegaram atirando já, ele correu, ele não sabia, ele correu. Se ele estava trocando tiro mesmo, igual eles estão falando, eu quero a arma. Cadê a arma? Pois é, agora há pouco nós conversamos com o comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caos, que refutou essa versão contada pela família. Ele falou que Kaique tinha uma extensa ficha criminal e falou também que uma pistola Glock 9mm foi encontrada próximo ao local onde Kaique foi baleado. Vamos conferir o depoimento dado pelo Douglas Caos. Naquela região do bairro da Conceição, a Força Tática estava em patrulhamento, que é uma região na rua Inácio Higino, de intenso tráfico de drogas e criminosos portando armas de fogo. Em determinado momento nós ouvimos disparos de arma, nosso pessoal desceu em patrulhamento, chegando a determinado local conhecido como Valão, visualizaram diversos criminosos armados. Foi dado ordem para que eles largassem a arma e se entregassem. Eles começaram a atirar contra os policiais militares, que revidaram. Logo após eles correrem, nós continuamos a progredir no terreno, encontramos um indivíduo chamado Kaique, que estava alvejado com uma pistola Glock 9mm, foi socorrido. Durante o socorro, diversos indivíduos começaram a apedrejar os policiais militares e atirar naquela região. Prontamente nós socorremos esse indivíduo baleado, que foi levado para o hospital evangélico. Esse indivíduo já teve passagem por porte ilegal de arma, roubo, inclusive tráfico de drogas, e em certa feita também, outros indivíduos tentaram contra a vida dele pela disputa territorial naquela região. Pois é, Luciano, nós ouvimos agora as declarações do comandante-geral da Polícia Militar, Douglas Caos. É com você, Luciano. Pois é, meu amigo, e você tem informações de outra ação da Polícia Militar, só que dessa vez no Morro de São Benedito, em Vitória, né? O que aconteceu por lá?
Pois é, Luciano, em São Benedito, Vitória, o comandante-geral da Douglas Caus, ele falou que um grupo de policiais militares estavam realizando patrulhamento na região quando eles receberam a informação de que uma das lideranças do 1º Comando de Vitória estava dentro dessa escola que está em reformas. Anderson de Andrade Bento, parente dos Bentos, ligado ao Marujo, que tem parentesco com outra liderança do tráfico, Joãozinho da 12. A informação que eles receberam é que esse Anderson estava dentro dessa escola armado. Ele estava entre os trabalhadores que estavam lá participando dessa reforma. O comandante Douglas Caus, ele falou um pouco dessa operação conosco agora há pouco. Vamos ouvir um pouco da sonora. Um indivíduo chamado Anderson de Andrade Bento estaria armado dentro dessa escola e esse indivíduo já foi preso e cumpriu pena pelo crime de homicídio e tráfico de drogas. A Força Tática foi até o local para poder abordar, verificar se realmente ele estava armado. Os moradores ali em volta começaram a atacar pedra contra a Polícia Militar, nossos policiais. Ocorreram mais de 100 disparos para poder dispersar os nossos policiais na tentativa de prender, abordar esse indivíduo. O para-brisa de algumas viaturas, inclusive, foram danificados e ali naquele momento o indivíduo conseguiu fugir. Pois é, Luciano, como o comandante falou, eles receberam uma denúncia de que essa liderança do tráfico de drogas estava dentro dessa escola em reforma. Eles foram lá atrás dessa liderança, só que os policiais militares acabaram sendo recebidos com pedradas, que viaturas teriam sido apedrejadas e que esse traficante teria acabado fugindo. Luciano, é com você. Pois é, Matheus, obrigado pelas suas informações. A gente com certeza vai continuar acompanhando isso, viu? Valeu pelo trabalho. Boa noite. Em Cariacica, uma mulher foi brutalmente espancada dentro de casa. Ela levou socos, chutes e foi jogada de uma escada. O agressor também é o ex-companheiro da vítima. Vamos acompanhar. Os hematomas estão por todo o corpo, no rosto, braços, pernas. Os cortes nas mãos tiveram que ser fechados por pontos. Lesões provocadas por uma faca. O autor das agressões é um ajudante de caminhão, que é ex-namorado da vítima, uma faxineira de 33 anos. Nesse final de semana, ele invadiu a casa dela em Jardim América, Cariacica. Ela estava com um amigo no local. Ele falava que se eu não ficar com ele, eu não ia ficar com ninguém. Aí ele entrou lá para dentro do quarto, aí já veio me batendo, aí pegou a faca para me furar. Aí eu fui segurar a faca para ele não me furar e cortou minhas mãos. Ainda muito possesso, o ajudante de caminhão veio até a cozinha, abriu essa gaveta aqui e pegou uma faca. Ele passou a tentar golpear a faxineira e o amigo dela. Aqui na sala houve uma espécie de embate. Eles ficaram aqui numa luta corporal, ele tentando a todo custo enfiar a faca tanto na faxineira quanto no amigo dela. Num determinado momento ele conseguiu sair daqui, o amigo da faxineira, e pediu ajuda a uma vizinha. Já a faxineira permaneceu aqui sob a mira da faca. Ela também, num descuido do ajudante de caminhão, ela conseguiu sair do apartamento. Veio correndo aqui para essa escada. Só que quando chegou aqui em cima mesmo, ele acabou empurrando ela até lá embaixo. Ele desceu as escadas, pegou ela pelos cabelos e ela foi puxada, arrastada de volta para dentro do apartamento. Aí me jogava no chão, me dava muito capacetada, chute. O agressor usou uma faca para cortar os cabelos da faxineira. Desesperada, a vítima conseguiu se trancar no banheiro e pedir ajuda. Fui correr pro banheiro, ele puxou pelos cabelos e falou que ia cortar meu cabelo. Aí ele cortou. Aí logo depois subiu 2 policiais da paisana e me ajudou. Depois ele pegou e fugiu. A mulher conta que mantinha há 2 anos uma relação aberta com o suspeito, com idas e vindas, mas ele não aceita o fim dessa relação. Eu vi tanta coisa acontecendo na televisão, mas eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Eu quero que ele seja preso. Pois é, esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Se você tem informações que ajudem nas investigações, por favor, denuncie pelo 181. E mais agressão contra a mulher, viu? Dessa vez uma mulher ficou ferida após ser golpeada com um facão na serra. O agressor entrou no bar falando que queria matar a ex-companheira, mas acabou confundindo as duas e atingiu a vítima.
A vítima foi surpreendida dentro desse bar que fica em Novo Horizonte, na Serra. Eu estava em pé conversando com meu irmão, só que eu estava de costa e ao virar eu recebi a facãozada. O suspeito é um chaveiro de 59 anos. O verdadeiro alvo dele era a ex-mulher, uma balconista de 29 anos. Ela também estava no local. E ela tem um cabelo como o meu, nós somos magrinhos, mesmo tamanho. Ele pensou que fosse eu. Ela estava de costa, conversando com o irmão dela e o marido dela tomando cerveja. Entendeu? Do nada ele pegou ela sem menos esperar. Aí quando ela foi ver, ele passou o facão no ombro dela esquerdo, arrancou um pedação e ainda pegou um fininho no pescoço dela, quase por pouco os médicos falaram que ela poderia ter morrido, pegado na veia do pescoço, ela teria morrido. Eles se separaram há cerca de 1 ano e desde então o homem não aceita o fim do relacionamento. Ele ficou revoltado ao vê-la acompanhada no bar. Aí ele foi e surtou, não aceitou eu ficar com ninguém. Aqui no chão a gente pode ver, parte dos cabelos, da moça que foi arrancada. O facão ali acabou, então, atingindo o ombro dessa moça. Ela precisou levar cerca de 35 pontos. Na hora, meu filho ficou desesperado, muita gente desesperado. E ele chegou a confessar, na hora do ato, ele chegou a confessar que não era eu o alvo. Seria a ex-mulher dele. E vi todo mundo correndo, gritando, as mulheres gritando, as crianças chorando, correndo, sangue para tudo que é lado. Quando eu virei para trás, a minha amiga estava toda ensanguentada, com um buraco profundo no braço esquerdo dela, sem sentir o braço. E ela estava tão perdida que ela não conseguia reparar o que tinha acontecido com ela. Roberto Guilherme Cosini, de 59 anos, foi preso pela Polícia Militar. Ele precisou de receber atendimento médico. Depois disso, foi levado para a Delegacia Regional da Serra. Ele queria fugir no carro, entendeu? E todo mundo teve que mobilizar ele. E o marido da mulher só conseguiu tirar a mulher dele, para não fazer pior, porque ele pegou um pedaço de pau e sentou na cabeça dele. Que senão ele tinha matado a mulher do cara. O receio agora dela é que ele saia da cadeia. Eu não posso ficar à mercê dele, não posso ficar trancada dentro de casa. Eu só quero que ele pague o que ele fez, que fique preso. Roberto Guilherme Cosini foi autuado com base na Lei Maria da Penha e levado para o presídio. Na audiência de custódia, a Justiça decidiu que ele vai continuar preso, viu? Então a vítima não precisa se preocupar. Também está proibido de se aproximar da ex-companheira. Agora, olha só essa história. Mulher agredida pelo companheiro reclama que não teve a ajuda necessária por parte da Polícia Militar. Ela denuncia que os militares a desencorajaram a formalizar um boletim de ocorrência na delegacia. Vamos fazer o seguinte, vamos entender melhor essa história na reportagem de Matheus Souza. Aos 29 anos, essa mulher foi mais uma vítima da violência doméstica. Durante muito tempo, ela acreditou que o marido iria mudar. No último sábado, ele, sob efeito de drogas, tentou obrigá-la a ter relações sexuais. Ele já chegou todo alterado, nervoso, me agredindo assim, que ele não chegou a me bater, mas forçando relação sexual. Não foi a primeira vez que ela procurou a polícia e foi desencorajada a formalizar a denúncia. Quando a polícia chegou em casa, eles me trataram de uma forma que eu não esperava. Não esperava, eles me trataram como se eu fosse a agressora. Falaram que a culpa era minha. Que não era para mim ter saído com ele para poder ele beber. Como se ele fosse uma criança e eu fosse a mãe dele, estivesse dando bebida a uma criança. Mas não foi isso que aconteceu. Ele que me chamou para beber, né? E a gente saiu, porque a gente é um casal. É normal um casal sair. Aí os policiais falaram que eu que estava errada. E tentaram de qualquer forma me desestimular a não dar procedimento. E para poder eu fazer eles me levar para a delegacia da mulher, eu tive que ameaçar, filmar uma live no Facebook para poder eles me levar, que aí eles me levaram. De acordo com o painel da CESP, de janeiro a agosto desse ano, o Espírito Santo acumula quase 14 mil casos de violências contra a mulher. Isso significa que, em média, o estado tem cerca de 60 vítimas desse crime todos os dias. E o cenário pode ser ainda pior. Isso porque estudos indicam que cerca de 45% das vítimas não procuram por ajuda nem denunciam o agressor. Infelizmente, a gente ainda tem pessoas que escutam os gritos de socorro e não chamam a polícia para ajudar. Profissionais que lidam com casos de violência doméstica desempenham um papel vital no apoio às vítimas, mas nem sempre eles estão adequadamente preparados. Por isso, a professora da UFES afirma que a capacitação é essencial. É uma necessidade,
de capacitação dos profissionais atuais, né? Numa capacitação permanente e não episódica, ter um calendário na Polícia Civil, ter um calendário na PM, ter um calendário no Judiciário, um calendário, tá certo? No Ministério Público, enfim. Hoje, a vítima faz um apelo a mulheres que passam pelo mesmo que ela. Procura ajuda, denuncia sim, vai até o final, porque só quem tem dó da gente é a gente mesmo. Bom, em nota, a Polícia Militar disse que a vítima não informou a data, o horário, o local do fato, nem deu nenhuma identificação dos militares que teriam se recusado ou a desencorajado a dar continuidade à representação na Polícia Civil, o que teria dificultado qualquer manifestação por parte da PM. Uma foto foi o que motivou o assassinato de um ex-militar durante um assalto em Cariacica. A foto é essa aí que está aparecendo na sua tela. Ficava como proteção de tela do celular. Ela foi retirada, né? Foi tirada, na verdade, quando Charles Helmut Almeida Marques, de 21 anos, servia no Exército. O jovem cumpriu o serviço militar obrigatório no ano passado e foi desligado do Exército em janeiro deste ano. Ele passou a trabalhar como motoboy e seguia para fazer uma entrega de lanche, mas foi perseguido e fechado por 2 criminosos que estavam em outra moto. Ao ser abordado, o telefone de Charles tocou e os bandidos viram a foto. Foi nesse momento que eles atiraram na cabeça do ex-militar e fugiram sem levar nada. Esse crime aconteceu no bairro Porto de Cariacica e até o momento nenhum suspeito de ter cometido esse crime foi preso. Polícia prende homem investigado por tentar matar ex-companheira em Cariacica na semana passada. Na ocasião, o criminoso invadiu a casa da vítima e deu golpes de faca na cabeça dela. O atual namorado da vítima também ficou ferido. A mulher tem medida protetiva contra o agressor. Na quinta-feira passada, e diante desse monitoramento que a Guarda de Serra já estava fazendo, teve-se a notícia que ele havia entrado dentro de um carro de aplicativo e estava se dirigindo ao município de Cariacica. Imediatamente, a Guarda de Serra comunicou isso para a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher. Imediatamente eu fiz o contato com o nosso secretário do município de Cariacica, da pasta, Dr. Cláudio Vito, informando esse deslocamento do veículo de aplicativo com este autor do crime, que estava com mandado de prisão em desfavor dele, dentro do veículo. De imediato, esse veículo foi sinalizado no cerco eletrônico de Cariacica. A Guarda Municipal de Cariacica foi acionada e localizou o veículo, conseguiu fazer a abordagem e deu cumprimento a este mandado de prisão, sendo este homem, autor dessa violência contra essa mulher, autor dessa tentativa de feminicídio, preso e encaminhado ao plantão da mulher. A Guarda Civil Municipal de Serra, a partir do momento que soube da evasão desse indivíduo da casa onde ele estava escondido, soubemos a informação que foi através de um aplicativo, um veículo de aplicativo. No mesmo instante, começamos a acompanhar em tempo real pelo nosso cerco eletrônico, através da placa deste veículo, e entramos em contato com a Delegacia Especializada da Mulher. Percebemos pelo nosso cerco eletrônico que esse veículo estava seguindo em direção novamente ao município de Cariacica. Os agentes deram a voz de prisão dele, né? Identificaram que era o indivíduo com mandado de prisão, ele não reagiu, foi uma abordagem, uma prisão tranquila. A polícia tenta identificar os suspeitos de matar um frentista após uma briga de trânsito na Serra. Leandro Assis Ferreira, de 28 anos, seguia para casa de carro junto com uma colega de trabalho. A discussão começou depois que o carro dele levou uma fechada ao passar por Laranjeiras. O frentista parou poucos metros depois e foi surpreendido pelos ocupantes do outro veículo. Foi retirado do carro e obrigado a ir para o meio da rua, onde acabou morto com 5 tiros nas costas. O frentista chegou a ser socorrido e levado ao Jaime dos Santos Neves, o hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O posto onde ele trabalha ficou fechado em luto pela morte do jovem. Até o momento, nenhum suspeito desse crime foi preso. Agora, uma outra notícia, mudando um pouquinho de assunto, Devem ficar 3 meses internados os sextuplos de Colatina. Olha só que legal, O parto foi realizado no final da tarde de ontem e não teve complicações. A gestação durou 27 semanas. Os 6 bebês, Theo, Mateu, Luca, Henry, Maitê e Eloá,
precisam ficar na UTIM para ganhar peso, né? O pequeno Theo foi quem nasceu primeiro com mais de 1 quilo. A última foi a Eloá, que pesa 635 gramas. A mãe, Késia Romualdo, de 29 anos, também está recebendo os devidos cuidados na UTI. Ela deve ter alta médica amanhã, quando será transferida para o quarto do hospital.